Oi, pessoal, vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. E agora o tema é a diversidade da vida e reinos e domínios. Vamos entender o que é isso, né? Então, diversidade. Nós sabemos, né, da grande diversidade de seres que existem aí. E desde sempre, né? Desde aí nós vamos calcular aí o século XVIII, os cientistas, né, os pesquisadores, naturalistas, né, eles acreditavam que existiam aí 10 mil tipos de formas de vidas diferentes, tá? Mas aí, hoje, né, a gente já sabe, já foram identificadas pelo menos 2 milhões de espécies, pelo menos, mas tem muito mais ainda, e tem muito mais que estão por ser descobertas, né? Então esse número vai subir demais, vai ultrapassar aí 30 milhões, muito mais. A gente não tem como descrever exatamente esse número, né? Então, essa incrível variedade de seres aí levou os cientistas a fazer o quê? A desenvolver maneiras, né, de classificar, para poder estudar, para poder organizar, compreender essa enorme diversidade biológica. E aí nós chamamos a isso de sistemas de classificação dos seres vivos, tá? Então, de uma maneira geral, os sistemas de classificação aí, eles utilizam critérios, tá bom? Tem que ter alguma maneira de organizar esses seres que existem, né? Então, são estabelecidos critérios. Então, quais foram os primeiros critérios a serem utilizados? Critérios anatômicos, estruturais, tá? O critério aí do habitat. E uma das classificações mais antigas que a gente tem notícia é a classificação da Grécia Antiga, tá? Onde classificava os seres vivos em dois grupos, tá? O grupo dos animais e o grupo das plantas, certo? E quais eram os critérios? Anatômicos, estruturais e habitats, justamente esses, tá? Onde os animais eram divididos aí em aquáticos, aéreos e terrestres, e as plantas em ervas, arbustos e árvores. E aí, claro, né, o tamanho sendo muito colocado aí. Porém, verificou-se que esse tipo de classificação não estava atendendo às necessidades, né, de organização, né? Alguns animais classificados como aquáticos também eram vistos na terra, alguns classificados como aéreos já também estavam misturando, e aí não estava muito legal, né? Então, tudo isso precisou, ao longo de muitos anos, ser reformulado, né? E atualmente também sofre por reestruturações. A gente sabe que a cada vez que surge uma nova tecnologia, principalmente, né? Essas classificações elas vão sendo adaptadas, né? E aí novas classificações vão surgindo. Então, essa é a mais antiga. Vamos ver agora um breve histórico, tá? De como são as classificações dos seres vivos. Então, olha só, classificação em reinos. Essa é legal, porque a gente usa hoje em dia. Mas olha, a primeira classificação que a gente tem aí em reinos é a classificação de 3 reinos, tá bom? E aí a gente tem como representante dessa classificação o Linneu, tá? E outros naturalistas. Então, reino vegetal, reino animal e reino mineral. Só que cada vez mais, né, que crescia aí o crescimento, o assunto, né, o conhecimento sobre a natureza, ficava o quê? Bem claro, né, que animais e plantas eram mais semelhantes entre si do que com os minerais, né? Então, o que acabou acontecendo, né? Os animais e plantas eram classificados como seres vivos, certo? Enquanto os minerais, aí a gente tem rocha, água, eles eram inanimados, são seres sem vida. Então, essa separação, né, dos seres vivos dos seres inanimados levou à separação, tá bom? E à formação da ciência que a gente tem hoje como biologia, certo? Onde biologia se preocupa com seres vivos. Os seres inanimados ficam para outras áreas, certo? Então, o que aconteceu? Foi adotando-se critérios mais exatos, né? E aí, olha, obtenção de alimento é um critério utilizado agora para dividir os seres vivos em dois reinos apenas, porque mineral não tem essa capacidade,
né? Então, ele foi excluído mesmo. Mineral está em outra área aí da ciência, certo? Então, agora em biologia a gente segue aí com um dos critérios muito utilizados para classificação, obtenção de alimento. E aí a gente consegue dividir os seres vivos em animais e vegetais, certo? Mas aí, olha só, novos critérios foram aparecendo. Tipo de célula. E tipo de célula ele só surgiu com o desenvolvimento de tecnologia para visualizar essas estruturas, né, já que são microscópicas. Então, surgiu agora um terceiro reino, que é o reino Monera, certo? Que verificou-se que a célula desse reino, né, das bactérias, que é o reino Monera, elas têm uma célula diferente, né? Lembra lá, elas são células procarióticas, são células que não possuem núcleo, enquanto as células dos animais, as células dos vegetais têm núcleo. Então, tipo de célula é um outro critério muito utilizado e foi utilizado, né, para dividir em 3 reinos. Essa divisão em 3 reinos, tá, foi na década de 60, tá bom? Na década, desculpa, em 1937 ainda, tá bom? Que foi a divisão em 3 reinos. Agora, em 1960, foi surgir, apareceu agora, né, um quarto reino, tá bom? E isso sim, 1960, onde um professor de biologia da Califórnia, ele sugeriu então reino animal, reino vegetal, né, reino plant, reino protista, onde agora a gente tem protozoários, algas e fungos, tá bom? E aí o número de células também vai influenciar agora, tá? Além do tipo, a quantidade de células que o ser vivo apresenta. Mas aí, em 1980, tá bom? Nós temos uma nova classificação em 5 reinos. E 1980 foram 2 biólogas, né, que fizeram uma alteração em um sistema já proposto em 1969, tá, por Robert Whittaker, tá bom? Então são a classificação em 5 reinos, ela é dada ao Whittaker e essas 2 contribuidoras aí, elas fizeram leves alterações, tá bom? Mas são os 5 reinos propostos aí. E são os 5 reinos que a gente adota hoje em dia, né? O que a nossa apostila, inclusive, vai adotar, classificação em 5 reinos, tá bom? Então é o que a gente vai explorar mais para frente. Mas você já viu aí que eu já coloquei que existe uma nova classificação em 6 reinos, tá? Onde o reino Monera, né, ele foi dividido no reino bactéria e no reino Archaea, tá? E por quê? Por causa de fisiologia, tá? As células da bactéria e Archaea, elas são iguais, mas a capacidade, né, o metabolismo que elas apresentam são diferentes, então é uma nova classificação, tá? E tem também, gente, quem aceita aí a divisão em 8 reinos, mas a gente fica aqui com essa classificação até 6 reinos e esse breve histórico e você percebe o quê? Que as classificações elas vão surgindo de acordo com as tecnologias, né, as novidades, os novos conhecimentos, né? Então, vai aperfeiçoando, tá bom? Mas o que nós adotamos nesta aula, na nossa apostila, no nosso livro, é a classificação em 5 reinos, tá bom? Proposta aí por Whittaker e alterada, tá bom? Por Margulis e Carlene, mas você vê que os 5 reinos não mudaram, tá bom? Então, vamos pegar então agora, ó, o reino Monera, que é o primeiro desses 5 reinos, certo? Todos os seres vivos do reino Monera, eles são procariontes, todos, tá bom? Então lembra lá, o que são seres procariontes? São seres em que as suas células não apresentam membranas internas. E aí se destaca o núcleo, né? Então não tem núcleo, mas também não tem organelas membranosas. Então são seres procariontes. Nós temos representantes, aliás, temos não, todos, tá, do reino Monera são unicelulares, certo? Então, não tem como ter outro jeito de apresentação do reino Monera. Obrigatoriamente procariontes, obrigatoriamente unicelulares. Agora, com relação ao modo de obtenção de alimento, nós temos tanto os que são autótrofos quanto os que são heterótrofos. Embora a maioria dos representantes do reino Monera, eles são heterótrofos, certo? Os autótrofos eles podem realizar fotossíntese,
Lembra lá? Agora, também tem bactérias autótrofas que fazem quimiossíntese. Mais pra frente a gente vai abordar melhor o que significa cada um desses termos, tá? Mas por enquanto, ó, todos são procariontes, todos são unicelulares. Agora, com relação ao modo de obtenção de alimento, nós temos uma variedade, certo? E aqui, os principais representantes, tá? Do reino Monera. Então, você tem aqui uma diversidade de formas, né? De bactérias, certo? Próximo reino é o reino protista, tá? A gente também chama de protoctista, mas protista é a nomenclatura mais utilizada. E a partir de agora, certo? Os reinos vão apresentar seres vivos eucariontes, tá? Procarionte é uma característica exclusiva do reino anterior, do reino Monera. Então, agora todos os seres vivos, né, reino protista, reino fungo, os outros reinos para frente, todos são eucariontes. Então, a célula tem membranas internas, então tem núcleo, tem as organelas membranosas, então tem mitocôndria, complexo Golgi, toda aquela lista, certo? Aqui no reino protista, nós temos variedade, tá? Com relação ao número de células. Então, a gente fala que é o reino das exceções. Não conseguiram encaixar tão bem nos outros reinos? Coloca no protista que a gente consegue agrupá-los. Então, nós temos seres que são unicelulares e temos protistas também que são pluricelulares. E quanto ao modo de alimentação, também tem essa variedade. Tem os autótrofos que fazem fotossíntese e tem os heterótrofos, certo? Quem são esses representantes? Então, você tem aqui algas, né? Que nós temos um grupo de algas que são, um grupo não, né? Alguns grupos de algas que são pluricelulares, e temos as algas unicelulares também, tá bom? E temos os protozoários. Os protozoários são seres unicelulares exclusivamente, tá bom? Mais um reino, o reino fungi, onde, de novo, né? Todos são eucariontes. Temos variedade também com relação à quantidade de células, então nós temos seres do reino fungi que são unicelulares, mas a grande maioria é representada aí por pluricelulares e todos são heterótrofos, certo? Então não tem fungo, não existe fungo, não é classificado como fungo o que faz fotossíntese, certo? Todos são heterótrofos. E aqui os representantes, tá? Então, nós temos aí o cogumelo, o representante mais conhecido dentre os representantes aí do reino fungi, certo? Mas a gente também tem as leveduras, que são aquelas que são unicelulares, tá? Que são utilizadas aí na fabricação de massas de pizza, massas de pães, tá bom? Que é o que a gente conhece como fermento biológico, tá? E aí, reino plant, que é fácil, né? Um reino muito conhecido da gente, a gente também chama de reino metáfita, tá bom? Todos são eucariontes, todos são pluricelulares e todos são autótrofos, né? Eles fazem fotossíntese. Então, eu acredito que você não tem dificuldade em reconhecer representantes desse reino, né? Então, todos os vegetais, plantas, como você queira chamar, certo? A imagem está dando destaque às células dos vegetais, né? Todos os vegetais realizam fotossíntese, então eles têm que ter internamente as organelas, lembra, chamadas cloroplastos, né? Que são essas organelas que permitem aí que a fotossíntese aconteça, certo? Então, reino plant, você não tem dificuldades em reconhecer. Da mesma maneira, você não tem dificuldade de reconhecer o reino animal, né? Que a gente também chama de metazoa. E aí também, olha, todos são eucariontes, todos são pluricelulares, mas agora todos são heterótrofos, certo? Os animais não fazem fotossíntese, precisam ingerir, né, outro ser vivo para obter alimento, obter energia. E aí não dá para colocar representantes do reino animal, né? Colocar uma imagem de cada um, porque a variedade é muito grande. Mas aqui está evidenciado o quê? Que essa diversidade inclui tamanho, tá? Onde nós temos aí a baleia azul, que alcança 30 metros, né? Você tem aí um verme que tem 1 milímetro, mas também é pluricelular, embora ele seja pequeno, ele é pluricelular, está mostrando aí que ele tem 959 células. E você também tem um ser humano, né? Representado ali no mergulhador, certo? Então, reino animal, todos são eucariontes, todos são pluricelulares e todos são heterótrofos, ok? Mas aí, olha,
A classificação em 5 reinos, né, ou 6 reinos, que é a mais atual, a classificação em 6 reinos é a mais atual, mas não é a utilizada nessa apostila, ela também sofreu aí uma alteração, porque em 1977, tá, você tem esse microbiologista americano que ele propôs, além dessa classificação dos reinos, a classificação em 3 domínios, tá? Porque tinha algo semelhante entre os representantes dos reinos. Você percebeu lá na classificação que eu coloquei para vocês que um único grupo era procarionte, enquanto 4 reinos eram eucariontes. Então, tem alguma coisa que une esses, né, esses reinos. Então, foi sugerida essa classificação em 3 domínios justamente por isso, tá? Então, você percebe aí, olha só, o domínio eucária. No domínio eucária estão os 4 reinos que são eucariontes. Então, o tipo celular é o critério utilizado aqui. Ah, mas olha, eu tenho bactéria e eu tenho árquea, né? Onde nesses 2 domínios eu tenho bactérias, certo? Eubactéria e arqueobactéria. Ah, então qual a diferença entre eles? A diferença é fisiologia, tá? O habitat em que eles conseguem sobreviver. Eles têm mecanismos, né? Aí foi percebido aí por sequenciamento de DNA, né? Análises de RNA, que elas têm fisiologias diferentes, tá bom? Então, embora a célula seja a mesma, a maneira como essa célula responde ao ambiente é diferente. Então, houve aquela divisão dos 6 reinos, certo? Eubactéria e arqueobactéria, mas aí o domínio também fazendo essa divisão, certo? A maioria das arqueobactérias a gente coloca aí que elas são autótrofas, né? E elas são quimiosintetizantes. E elas são os grandes representantes aí extremófilos, tá? Que vivem em condições extremas, onde bactérias comuns, digamos assim, não conseguem sobreviver. Então, você coloca aí no domínio bactéria e reino eubactéria, as bactérias comuns, tá? Que vivem em contato com seres humanos, que causam doença ou que vivem harmoniosamente com os seres humanos, são as eubactérias, bactérias comuns. Agora, as arqueobactérias, não, elas são extremófilas. Elas vivem em ambientes onde nenhum outro ser consegue viver. Então, um ambiente como quente demais, frio demais, sem oxigênio, é um ambiente com muita pressão, tá? Onde outros não conseguem, elas são extremófilas. E aí, essa sugestão dos 3 domínios, muito utilizada atualmente, tá bom? E aí, os 6 reinos, você percebe essa divisão dos 6 reinos, tá bom? Agora, ficou de fora um ser vivo muito conhecido, mas também com uma grande discussão, né? É vivo, não é vivo? Então, os vírus, certo? Os vírus eles ficam de fora de toda essa classificação porque eles não se encaixam, né, na classificação aí dos critérios estabelecidos para reino e para domínio. Por quê? Um dos critérios é qual? Célula, né? Ou a célula é procariótica ou a célula é eucariótica. Agora, os vírus não possuem células, não são formados por célula, eles são seres acelulares, certo? Então, não tem como encaixá-los nessa classificação de reino, de domínio, se eles não têm o primeiro critério, que é célula. Eles não são formados por células, eles não têm, não tem como. Então, estão de fora, certo? Eles fazem aí um grupo à parte. Outra característica dos vírus é que eles não têm metabolismo próprio, certo? Eles não conseguem fazer digestão, não conseguem fazer transporte de substância, não conseguem fazer nada sozinhos. Então, todos eles são parasitas. Eles dependem de outro ser vivo, eles precisam invadir uma célula viva, né? Se apossar do metabolismo da célula para que as suas funções sejam feitas. Mas ele sozinho não consegue nada, tá? Então, aqui uma pequena amostra, né, dessa diversidade dos vírus que a gente também vai estudar futuramente com bastante atenção, quais são as particularidades, né, desse grupo, né, porque essas são as características principais, mas tem muito mais ainda para ser estudada, tá bom? Então, é isso e até a próxima aula.